arte existe porque a vida não basta. Oi, Mel. Oi, Beto. Chegamos ao fim, não ao fim do podcast, mas ao fim dos episódios que estamos fazendo aqui com o apoio da Lei de Incentivo à Lei Paulo Gustavo. E esse episódio, além de ser o último, ele é um pouco especial porque ele faz parte de uma contrapartida da lei, que é trazer alguns artistas da cidade, falar um pouquinho mais sobre os projetos que eles também têm, entre outros, né? Não só isso. É isso, né? Cada projeto inscrito na Lei Paulo Gustavo tinha que oferecer uma contrapartida. E aí a gente pensou nesse formato aqui de trazer outras pessoas para conversarem com a gente, para falarem dos seus trabalhos e da sua relação com a cultura. A gente achou que seria interessante isso para todo mundo, né? Tanto para quem tá ouvindo quanto para quem tá participando, ter um espaço a mais para mostrarem aí os seus trabalhos. E é legal também, né? Porque assim, eu não acho que esse podcast vai virar um programa de entrevista, mas hoje a gente tem convidados e no futuro também podemos ter convidados. Eu acho que é legal a gente poder conversar com mais pessoas, não só para entrevistar, mas talvez trazer alguém assim para poder fazer parte da nossa conversa, né? Inclusive hoje a participação dessas pessoas vai ser um pouquinho mais curta, mas a gente vai deixar o convite, já deixa aqui o convite para eles voltar e participar de um episódio completo, poder falar ainda mais da sua vida, da sua carreira, dos seus projetos, entre outras coisas, outros assuntos. Sim, esse é um formato até meio desafiador pra gente, né? Primeira vez que a gente tá fazendo assim, com entrevista direta. A gente já teve uma participação especial uma vez, mas não era do jeito que a gente vai fazer hoje. Então, acho que vai ficar uma experiência também pra gente pensar nisso nos próximos episódios, pra gente ter mais participações assim. Sim, exatamente. E pra quem está nos ouvindo, é sempre importante dar um feedback pra gente saber o que estão gostando, o que a gente pode melhorar. Antes da gente receber os nossos convidados, antes da gente conversar com eles, já vamos deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram é betoandrade.ph e o da Mel é Melissa Vassali. O Instagram do podcast é @4h48podcast e o nosso e-mail é contato4h48podcast. Lembrando que agora também estamos no TikTok. Eu tinha esquecido de falar isso no último episódio, mas estamos no TikTok, postando alguns cortes que eu posto no Instagram, também está indo para o TikTok e também tem um canal no YouTube com os episódios completos e também os shorts. Bom, então a gente tá aqui com a nossa primeira convidada hoje, que é a Bela Tosini. Oi, Bela. Oi, Mel. Oi, Beto. Oi, Bela. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Imagina. A gente que agradece a sua presença. Bela, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre os projetos que você está desenvolvendo. Bem, eu sou artista visual, moro aqui em Cabreúva, já fazem 10 anos. Sou de São Paulo, mas moro em Cabreúva há 10 anos. Trabalho com fotografia, com cinema e com intervenções urbanas. Tenho me dedicado nesses últimos 10 anos a trabalhar sobre os corpos dissidentes e a comunidade LGBT+, do interior paulista. Também tenho feito pesquisas sobre artistas mulheres do interior. Então tenho desenvolvido um trabalho de pesquisa e de criação e de construção de rede de artistas LGBTs e artistas mulheres no interior. Que para mim tem sido algo muito desafiador e muito interessante também de entender como que é possível, né, criar essas redes e como que estão sendo realizadas as produções, como que as artistas têm se articulado, têm atuado em cidades como Itu, em Jundiaí, que são cidades próximas, né, vizinhas a Cabreúva, mas também tem uma atuação grande em Bragança Paulista, tem uma atuação grande em Campinas, né, mas tenho também buscado outras cidades para criar esse diálogo, né, como Franco da Rocha, Várzea Paulista, Atibaia, Jarinu, que são cidades que agora eu tenho começado a fazer
contato com os grupos de artistas, né, e os coletivos, principalmente, que estão trabalhando as questões ligadas à diversidade. Muito bacana. E é isso que eu tenho desenvolvido nesses últimos 7 anos, mais ou menos. Tenho feito algumas exposições e publicado alguns livros exclusivamente sobre retrato, né, que é a minha especialidade, e sobre a comunidade LGBT. Só nos últimos 2 anos que eu comecei a expor mais na capital, em São Paulo, que tem tido uma boa receptividade ao trabalho, e que acho interessante pensar em levar o que é a dinâmica e as redes e o tempo e a estética das pessoas que moram no interior. Eu entendo que tem algumas diferenças, e principalmente, né, a grande diferença é a possibilidade de criar espaços físicos e coletivos que consigam se manter durante um longo período, né? Então, tem ondas, né? Eu vou percebendo isso, né? Que alguns grupos, algumas pessoas se juntam, conseguem ter um espaço físico para realizar encontros e atividades culturais, mas perdem força ao longo do tempo, né? Que é diferente na capital de São Paulo. Você tem grupos que conseguem se manter por mais tempo, né? São mais fortes, né? E, enfim, também tem mais pessoas, né, envolvidas. Então, isso tem percebido que é um desafio, mas continuo interessada, né, em saber, em entender, em conversar com as pessoas do interior. Nesse último edital do Paulo Gustavo, né, que teve agora na cidade de Cabreúva, que é um incentivo federal, eu estou fazendo um projeto, um documentário sobre 3 artistas mulheres do interior paulista, né? Uma artista Paula, que é de Itu, a outra, que é a Silvia, que é de Jarinu, e a Maria Fernanda, que é de Bragança. E então o documentário conta, né, sobre sobre o processo artístico, né? O nome do curta-metragem chama Deságue, Artistas em Processo. Então, o filme é sobre, o documentário é sobre processos artísticos. Cada uma trabalha dentro das artes visuais em uma linguagem, né? Cada uma tem uma linguagem. Mas é legal, assim, que o documentário se passa dentro do espaço onde elas trabalham, né? Que seria, a gente chamaria de o espaço do ateliê. Mas não necessariamente é um ateliê, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um ateliê, né? Que seria, então, um espaço dedicado exclusivamente para criação, né? Então, a Paula tem um ateliê, que é um ateliê recente, que ela conquistou há pouco tempo, né? E ela já é uma artista de longa data. Antes ela fazia os bordados dela, né? Ela borda fotografias, né? Na cozinha da casa dela, por exemplo, né? Onde que tinha espaço para ela poder trabalhar. A Silvia trabalha na sala de TV, por exemplo, e a Maria Fernanda também trabalha na sala, na cozinha, né, onde tem espaço para esticar o trabalho, né, enfim. Então é interessante pensar o que é essa dinâmica, como que os artistas, né, vão se moldando ao dia a dia para conseguir trabalhar, né, conseguir realizar, né, o desejo de produzir, e como que isso também se mistura com a vida cotidiana, a vida doméstica, isso na esfera das mulheres, né, porque são mulheres que criaram seus filhos, que são casadas, enfim, né, então tiveram que passar por esse tempo, para depois poderem se dedicar à arte, né? Então, por isso que é uma interrogação, né? O que é ser uma artista mulher no interior, né, paulista, ou no interior do Brasil,
né? Quais são as dinâmicas, quais são os processos que envolvem para que esse trabalho artístico seja feito. Então, o projeto está ainda em finalização, agora a gente está editando, está aí com o tempo, está um pouco atrasado. Sempre. Eu também não vou falar muita coisa, mas tem alguns projetos também por ali, e a gente está sempre no limite do prazo, né? É incrível. Eu penso... As gravações foram em abril, maio, mas tem um tempo de maturação da edição, eu acho. Não dá para ser tudo muito corrido, imediato. Eu, particularmente, como artista, gosto de ter tempo de maturação da edição e de pensar as coisas, de enfim, assentar um pouco, né? Acho que é coisa de quem produz qualquer tipo de arte, né? Eu também tenho, desculpa interromper, mas eu também tenho isso, que eu faço alguma foto, a pessoa fala, e aí, tá pronta? Eu falo, tá pronta, mas eu tô olhando pra ela ver se tá bom mesmo, antes de te entregar, ou um vídeo, cara, né? É bem isso. O documentário ainda está nesse processo, mas a ideia é que, né, a ideia não, né? Ele tem um prazo aí, ele vai ser lançado no final de julho, e ele vai ser lançado, vai ter algumas contrapartidas, né? De oficinas com as artistas e algumas exibições em outras cidades, né? Como cada uma é de uma cidade, eu vou projetar, né? Exibir em cada uma das cidades, em Itu, Bragança e Jarinu, e fazer também a exibição aqui em Cabreúva e trazer as artistas para que elas façam oficinas aqui, né? Das suas linguagens, né? Então, tá nesse processo documentário aí. É difícil explicar, mas o tempo da criação, ele é um tempo próprio, assim, cada pessoa sente de um jeito, né? Depois que você tá com o trabalho pronto, assim, quando você tá finalizando um trabalho, você vai se relacionando com aquilo, às vezes você precisa de um tempo, às vezes o próprio material te leva para um outro caminho que você não tinha imaginado, então é isso, né? A gente tem que lidar com o que a gente produziu. E eu acho que é uma coisa que só vai entender quem faz esse tipo de trabalho, né? Porque se você fala com qualquer outra pessoa que você precisa desse tempo pra pensar, pra fazer, pra refletir, a pessoa acha que você tá só enrolando, né? Uhum. Não, e eu acho que... Então, eu acho que hoje eu vi uma citação aí de Instagram, né? Que é isso, né? Que o artista... A pessoa criativa precisa ter ócio, né? Precisa não fazer nada. Parece que é uma bobagem, mas não é. Tem a ver com... É isso, oxigenar os sentidos, né? É ver mais arte pra dar inspiração, pra ter criatividade, pra ter ideia, né? É um tempo importante, né? De fato. Aí que tá. É um equívoco achar que, assim, o tempo que se dá, né, de respiro, que parece que não está fazendo nada, mas não é verdade. Porque o artista está sempre consumindo, né, em contato com várias outras artes o tempo todo, né? Quer dizer, então não tem como, né? Um artista, mesmo que você fale, tá, hoje eu não vou pegar aqui o meu trabalho, mas você está lendo um livro, você está ouvindo uma música, você está vendo outros artistas, assistindo um filme ou uma série de outra forma, né? Assim, a gente nem... Bem, eu pelo menos sou muito chata para... Quem está do meu lado, acho eu meio chato para assistir série e filme, porque eu fico desvendando o roteiro, né? Eu fico pensando como aquilo foi feito, né? Fico olhando as cores, e aí, né, assim, então a cabeça tá olhando, né, tá pensando, e os olhos estão olhando várias outras coisas que estão sendo feitas ali no audiovisual. Assim como eu acho que talvez um músico deve ouvir música, curtindo a música, obviamente, mas sabendo o que está acontecendo ali, né, na música, né. Eu, como não entendo nada de música, só aprecio a música. Mas acho que tem a ver com isso, né? Então, não acho que a gente se desliga 100%, né? Assim, não é bem assim, né? O artista está o tempo todo interagindo com o mundo a partir da poética, né? Penso eu, assim. Vendo o mundo com os olhos de poética, né?
não tem sossego, acho. De verdade, não tem sossego, né? E tem um outro projeto que eu estou fazendo para Paulo Gustavo, que são as intervenções urbanas, que eu já fiz uma. O ano passado eu montei um projetinho pelo Amigos da Arte, que é de intervenção urbana, e trouxe algumas artistas também do interior, só artistas mulheres. Isso é uma outra coisa importante. Esse documentário que eu estou fazendo é 100% de equipe mulheres, né? Que é uma preocupação que eu tenho em criar uma rede, né, enfim, de mulheres artistas, produtoras. Esse documentário é feito só por mulheres, cis e trans, né? E esse outro que eu estou fazendo, que é uma intervenção urbana, que é um projeto menor, que são fotografias que eu faço na paisagem com LEDs luminosos, né? Que eu estou chamando de poemas na paisagem. E o ano passado a gente fez para o Amigo da Arte, eu fiz uma intervenção que está lá na Biblioteca Municipal de Cabreúva, que são essas fotografias impressas com palavras que estão na paisagem e forma ali uma intervenção, tecidos que ficam pendurados e as pessoas podem andar por eles, interagir com eles, e meio que é um poema ali flutuante, né? Como é um processo de pesquisa, né? Então eu tenho aproveitado esses editais para aprimorar, para intensificar a pesquisa dessa nova linguagem, né? Que é essas fotografias que intervêm na paisagem, né? E que está trabalhando com as palavras e com as paisagens, né? E aí, então, eu escolhi uma poeta que é a Ana Cristina César, né? Eu peguei uns trechos de alguns poemas dela, do livro A Teus Pés. E aí, então, eu fiz 2 intervenções. Uma fiz no Guarujá, na praia, porque eu queria o fundo da praia, e o outro eu fiz aqui tem um mirante aqui em Cabreúva, né? Eu não sei o nome do mirante, mas que dá para ver ali o pôr do sol bonito, ali no centro de Cabreúva. E aí eu fui lá e coloquei o LED e tal, e fiz essa intervenção desse poema. Ainda também está atrasado, mas eu estou editando as fotos para fazer essa impressão nos tecidos, que vai ter a intervenção na biblioteca e outra em alguma praça, talvez no vilarejo, no Jacaré, né, descentralizando um pouco. E que, então, também conversa com a paisagem e que as pessoas podem interagir. E isso é um novo trabalho que eu tenho feito, né, paralelo aos retratos que eu já faço há alguns anos. Tenho feito estudos sobre isso, né, sobre essas intervenções na paisagem, que depois viram outras intervenções da paisagem, né, enfim, que viram instalações e tal. Então, eu devo montar na semana que vem já, né, já mandei imprimir os tecidos, e aí vai ficar pela cidade. Aí também vai ter uma oficina sobre arte urbana, conversa, né, rodas de conversa, enfim, ativações, né, do projeto. Muito bom. É muito legal. Depois, se você quiser compartilhar com a gente essas informações das oficinas, a gente põe também nas nossas redes, Por favor. para o pessoal participar, acho que vai ser bem bacana. Você falou que está aqui em Cabreúva há 10 anos, né? Faz 9 anos que eu fiz uma oficina com você. Sério? Acho que foi logo quando você veio para cá, eu fiz uma oficina que era fotógrafo viajante. Sim, é verdade, faz tempo que eu fiz. Foi na biblioteca. Legal. Foi quando eu te conheci. E aí... bacana, assim, tem um trabalho com fotografia que é muito legal. Obrigada. Então, aí que tá, né? Eu atuo pouco em Cabreúva, né? Até os editais, né? Tinha atuado pouco, assim, né? Porque, bem,
não tenha aqui uma comunidade LGBT formada, né, assim, pelo menos não ainda muito organizada, então acabei indo para cidades como Jundiaí e Campinas. Agora, a partir da pandemia, que a gente teve a primeira Lei Aldir Blanc, né, que então foi um edital emergencial a princípio, né, mas que foi possível produzir coisas na cidade, sobre a cidade, né, e aí agora a Lei Paulo Gustavo, e teremos agora no futuro próximo, né, a Lei Aldir Blanc como uma lei federal né, mais contundente em relação à cultura, né? Ela vai durar 5 anos, né? E ela exige dos municípios que eles se organizem, então que eles tenham um conselho de cultura e que tenham um plano de cultura, e que foi o que realizamos nesses últimos 2 meses, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a cidade. Isso organiza, né, a comunidade, organiza como que a gente pode investir esse dinheiro de forma que os artistas possam ter, né, assim, vislumbrar, né, eu acho que isso é o mais importante, né, e 5 anos é um tempo legal para isso, de pensar uma produção contínua, né? E não meramente projetos, tem uma lei aqui, tem um edital aqui, não sei o quê, né? Se a gente conseguir ter essa inteligência de que a gente conseguir mapear os artistas que a gente tem na cidade, e entender como que a gente pode orientar para que eles consigam fazer produções, que eles consigam ter produções que caminhem ao longo desses 5 anos, né? Sabendo que terão incentivo, né? Terão dinheiro para produzir, né? Então, penso que a possibilidade de ter um conselho de cultura, um plano de cultura tem a ver com isso, né? E a ideia do governo federal, né, do Ministério da Cultura, de entender que sim, precisa ter um tempo, né, então 5 anos, para que os municípios criem essa forma de pensar, essa forma de conduzir a cultura, como um plano mesmo, né, um plano de médio e longo prazo. Então, né, porque a cultura, ela é algo muito sensível e muito, eu diria assim, bem, diria não, né, é intangível, certo? Então, né, tem muitas coisas ligadas ao mundo da ideia, ao mundo da experiência, né, ao mundo do sensível, e isso você só consegue mensurar em termos de qualidade de vida, de impacto em cidadania, de impacto em mudança até de perspectiva de vida, nas crianças, nos jovens e nos próprios artistas, a longo prazo. Não é uma ação que você fala, então consigo mensurar no mês seguinte o que acontece. Não é assim que funciona, né? Então é muito sutil o impacto, né? Então ele tem que ser. E aí eu acho que é uma coisa legal, só para finalizar aqui, entender, né? Assim, a palavra cultura, né? Vem de cultivar, né? A cultura de alguma coisa, né? Então, cultivar alguma coisa, né? E assim, ninguém espera plantar uma semente e ter uma macieira na semana seguinte, né? A gente sabe disso, né? A gente entende isso. Então, a cultura de uma cidade, de uma região, é igual, né? Precisa plantar semente, precisa cultivar o solo, precisa cuidar, né, com muito carinho, com muita atenção de todos esses processos,
para que, então, gere frutos e aí, né, a população possa se alimentar e assim a gente vai criando uma rede, né? Vai criando um pomar, né? Enfim. Então, às vezes é difícil das pessoas entenderem isso, que a arte e a cultura, elas precisam de tempo para acontecer e para você ver o impacto e a transformação. Eu estou entendendo que esse movimento, né, do Ministério da Cultura de assegurar que em 5 anos tenha-se verba, né? Então, ela está cuidando para que se tenha, então, essa parte material, para que, então, os municípios possam, né, de forma regional, a partir da sua vivência, da sua história, da sua geografia, né, levando em conta todas as suas características, possa cultivar a cultura local, né? E os seus artistas, principalmente, que eu acho que isso que é o mais importante. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, que esse apoio das leis de incentivo, enfim, toda essa movimentação é muito importante para a gente continuar produzindo, né? Porque, dando o nosso próprio exemplo aqui, a gente já estava fazendo podcast antes, por conta própria, a gente fazia porque a gente queria criar alguma coisa, um projeto nosso. Mas aí, quando veio a Paulo Gustavo, a gente conseguiu colocar alguém para fazer Libras, a gente conseguiu chamar convidados. Então, muda um pouco o cenário, né? Conseguimos comprar equipamento também. Sim. Ajudou bastante, né? Bem, e ser pago por isso. Né? Porque... Tipo, eu acho que esse é o grande gargalo, que é uma... Eu fico isso muito, para mim, que é uma ficção, né? Que foi criada de que o artista faz por amor. Isso bastaria. Falei disso hoje. Então, né? Não basta, né? A mesma coisa, a retórica em relação ao educador, né? Ao professor, a professora, né? Que fariam por amor. Todos nós fazemos por amor, que bom, né? Espero que nas outras profissões as pessoas também trabalhem com o que elas gostem, que elas tenham essa possibilidade e que elas se entreguem pessoalmente aquilo que elas fazem, ok. Mas você não vai falar para um advogado que eu vou pagar ele, né, com amor, né? Da forma mais fraternal aqui, né? Então, tipo, não, né? Com um abraço, olha, então legal, um tapinha nas costas, olha, muito legal, um elogio, muito bom o seu trabalho. Isso é muito bom no que você faz. Vou te marcar no Insta. Não é? Então, assim, a gente precisa parar com isso, e tem que partir de nós, artistas, né? Eu dou aula de produção cultural em Campinas, e para produtores, né? Estou formando produtores, aí eu falo para eles, então, vocês não podem contratar ninguém de graça. Parte de vocês, já pensando em produzir, que vocês não vão explorar o próprio artista que você está contratando, né? O artista, né? A folha de pagamento, ela é primordial no seu orçamento. Você tem que contar com isso. Tem que contar com a dignidade das pessoas. Então, você tem que contar com alimentação, com transporte, com seguro, eventualmente, dependendo do tipo de produção, de situação, né? Hospedagem, né? Então, você tem que pensar em todas essas questões, né? Enfim, e parece, né, que no meio artístico isso fica sempre muito flutuando, muito na amizade. A gente tem que, e eu acho que o objetivo do MINC é esse, que, né, então crie-se, e isso só que se cria a longo prazo também, porque é isso, né, as pessoas precisam aprender, entender como as regras funcionam, como são essas questões burocráticas. Tem muitas coisas ligadas à cultura que o artista vai abrindo mão porque é burocrático, né,
enfim, tá ligado ao dinheiro público, então tem prestação de conta, tem responsabilidade fiscal, tem várias coisas. Então, isso acaba sempre sendo, às vezes, um empecilho, né? Mas é isso, a gente tem que ir trabalhando para fortalecer o meio, as pessoas, os artistas e a autonomia. E entender, olha, sim, eu preciso receber, porque eu não pago conta com like, com coraçãozinho, né? Portfólio, né? Fazer um portfólio. Né? O que é que fala? Com divulgação, né? Então, mas também é o artista conseguir se posicionar nesse lugar, né? Por isso que é importante as redes, né? Assim, é importante que artistas andem com artistas, né? Que troquem informação e não que se coloquem em competição, né? Mas que sejam parceiros um dos outros, justamente, como que a gente monta aqui esse edital? Como que a gente exige aqui da cidade que tenha uma verba destinada a artistas? Ou como que conseguiremos melhorar os espaços públicos voltados à arte? Né? Será que é a gente que tem que comprar equipamento? Ou é possível que, então, seja feita outros tipos de parceria, outros tipos de investimento para que a gente possa usufruir de espaços que já sejam equipados? São várias questões, né? Não sei se eu fugi um pouco aqui, me perdi um pouco já. Mas tudo bem. É que assim, cada vez que eu tô te ouvindo aqui, eu só tô pensando que eu queria me aprofundar mais nesse assunto. E infelizmente, nesse podcast, a gente tá com pressa. Beleza. Mas a gente fala mais, sim, pode me convidar. O seu projeto, ele está finalizando ele aqui, né? Até por questão de prazo, mas ele ainda vai ser expulso, ainda vai ter essas oficinas, né? E então, quando isso tiver para acontecer, acho que a gente pode combinar, né, Mel, de marcar e você voltar aqui, conversar com a gente, falar mais sobre e também explicar mais onde é que tá, para as pessoas poderem ver, né? Estou feliz de poder produzir na cidade de Cabreúva, né? E tem sido também legal poder interagir com as escolas, de levar essas oficinas para as escolas, enfim, de ocupar os espaços, né? Então, a gente tem a biblioteca, que ela é um espaço muito legal, gostoso, então tenho pensado minhas atividades em realizar ali, por exemplo. Então, a gente tem que ocupar mesmo a cidade, os espaços. Bela, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito legal te ouvir. Foi muito bom mesmo, eu gostei bastante. Então a gente marca uma também para falar de cinema, para falar de fotografia. Sim. Não, quando a gente for gravar um outro mais à vontade, é sem tempo. Porque assim, isso é o nosso hobby, é o nosso serviço, mas a gente gosta de fazer o que a gente tá feliz tá fazendo, sabe? Então não importa se tiver 2 horas de duração depois, sabe? Quem quiser ouvir, vai ouvir. O importante é a gente conversar, a gente poder se divertir conversando. Legal. A gente tem um episódio que chama Hora do Café, um quadro que chama Hora do Café, que é pra isso mesmo, a gente sentar e conversar, então acho que já dá pra gente chamar você aí pro próximo. Tá certo, gente, pode contar. Bela, quer deixar suas redes sociais, o pessoal te encontrar? É Bela com 2 L's, Tozini, T-O-Z-I-N-I, tá aberto no Instagram, e é a única rede social que eu tenho. Tá certo. Muito obrigado, Bela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, gente. Acabamos de conversar então com a Bela Tozini, foi uma ótima conversa. Eu gostei, você gostou, Mel? Nossa, eu também, foi muito legal conversar com ela. Sim, muito interessante. E agora vamos conversar com a Natália. Oi, Natália. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Natália, por favor, se apresente aqui pra gente. Oi, pessoal, meu nome é Natália, eu sou designer de moda de formação
E hoje em dia eu trabalho como estilista de tricô em uma marca de moda feminina. E, bom, aqui é um episódio de cinema, séries, cultura, artes. E eu acho que arte tem a ver também com moda, não tem? Sim, eu acho que a moda, ela tá muito interligada à arte. Eu acho que ambas se inspiram uma na outra. Elas podem ser representação de uma sociedade, de uma época, de um movimento, de uma cultura. Por exemplo, até esses dias eu fui num museu impressionista e eu tava vendo uns quadros e tal, e as cores de alguns quadros eram exatamente as cores que a gente está trabalhando na nossa cartela de verão do ano que vem. E por coincidência. E eu tirei algumas fotos, achei super diferente, era um tipo de pintura meio pontilhada, já me remeteu a várias coisas que eu poderia trabalhar no tricô, que o tricô, né, eu sou estilista de tricô, então a gente meio que constrói o tecido do zero, então muitas vezes a gente usa de inspiração, aqui essa cadeira, ela é toda rendada, já me lembra uma blusa, e quando eu vi esses quadros nesse museu, na hora eu também já me veio algumas peças de roupa, mistura de cor, estampa. Então eu acho que realmente no fundo tá tudo muito interligado, a moda e a arte. Muito bom. Eu, leigo que sou de arte, né? Eu leigo que sou de moda, até dó da minha esposa, né, que tem que andar do meu lado. Eu lembro de quando eu assisti o filme O Diabo Veste Prada. E que a menina acaba de chegar no escritório e aí a mulher fala, você tá com essa roupa? Ela fala, foi o primeiro que eu usei, é só esse azulzinho básico, eu não sei se é exatamente isso. Aí ela vai dar uma puta de uma lição, isso não é só um azulzinho, e dá uma puta de uma lição. E no primeiro momento eu pensei assim, sou igual essa menina, pega a primeira roupa que tá na minha frente. Aí depois eu tive um choque de uma aula de moda, sabe? Acho que foi o primeiro contato, assim, de pensar a moda como cultura, como arte. É que eu acho que a moda, às vezes a gente, né, fica muito focado em tendência, né? A moda às vezes fica muito nichada nisso, mas eu vejo a moda como uma coisa que vai além. Eu acho que ela, né, é uma expressão, ela consegue representar a identidade de cada um, ela é proteção, pudor. Desde que a gente nasce, a gente tá vestido, né? A gente logo que a gente nasce, uma das primeiras coisas, já bota uma roupa. E isso que você falou é até engraçado disso da cor. Pior que dá para fazer até uma relação mesmo com o dia a dia na moda, no sentido de, esse azulzinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar que tem um sistema que chama Pantone, é um sistema de cores universal. E cada cor tem seu código de cor que é universal. Aí, por exemplo, esse azul aqui vai ser o mesmo azul lá na China com esse código. E esse código é importantíssimo porque às vezes, por exemplo, eu tô com uma peça azul. E toda loja tem que estar com o mesmo tom de azul. Então, a gente brinca que realmente uma tonalidade acima, uma tonalidade abaixo faz total diferença, porque tem que coordenar. O meu tricô na loja azul, ele tem que ser o mesmo tom da camisa azul de alfaiataria. Então, realmente, esse surto das cores, dos tonzinhos, é real mesmo, não é só simples, não é simplesmente só um azul. Entendi. Bom, eu vou puxar esse assunto só porque você falou. Mas você falou da China, você esteve na China. Sim, sim. E isso tem um pouco de relação com o que a gente está conversando aqui hoje? Você pode falar sobre isso? Posso, claro. Nós temos fornecedores, tanto no Brasil como na China, em outros países. E essa viagem especificamente foi para visitar esses fornecedores, ver de perto a mão de cada um, o tipo de produto que cada um faz, o tipo de
de variedade de fio, de matéria-prima que eles têm. E eu acho que, né, por exemplo, o Brasil, ele é muito bom de modelagem, de shape, de fazer peças diferentes. O Brasil é excelente. Na China, a gente já tem uma quantidade de matéria-prima, uma variedade de matéria-prima muito maior que o Brasil. Então, cada um tem sua mãozinha no produto. E foi uma experiência muito legal, acho que tanto cultural como profissional. Foi, acho que uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu imagino, deve ter sido incrível mesmo. Eu não sou designer, é um talento que eu não tenho, gostaria de ter e não tenho. Mas eu já tive a experiência de fazer, em alguns trabalhos de curta-metragem, assim, de ficar responsável pelo figurino. Então, eu tentei criar com os meus recursos, né? Não sei desenhar, mas tentei elaborar ali os figurinos do jeito que eu Ai, que legal. que eu consigo fazer. E aí uma coisa muito importante para mim era a questão da cor, que a gente estava falando, né, no comecinho ali. Você falou da exposição do museu, que tinha a ver com as cores da coleção. Aí eu lembrei disso, de um trabalho que eu fiz, que era... a gente ia gravar numa cidade que tinha umas casinhas, assim, pintadas em um tom de vermelho, e aí meu Deus, eu não ia colocar vermelho aqui, agora eu vou ter que incorporar isso, né? Vou ter que pensar como que eu vou encaixar essa cor no figurino. E eu acabei pensando no figurino de acordo com as cores da cidade, sabe? Pensando, né, trazendo essa imagem da cidade para a roupa que a gente ia usar. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que a gente gosta de filmes, a gente gosta de séries, como que você vê essa relação da moda com o figurino? Se você gosta de fazer essa análise, assim, quando você está assistindo um filme, alguma coisa, se isso, o que te chama a atenção, assim? Eu adoro ver os figurinos dos filmes, das séries. Não é a minha área também, não posso falar como uma super profissional de figurino, mas eu acho que o figurino, ele ajuda a contar a história, né? Eu acho que o papel do figurino é fundamental para uma série, para um filme, conseguir passar a credibilidade, ajudar você a entrar mesmo na história. Porque o figurino, ele vai representar a época, o que está acontecendo ali, talvez algum movimento social, algum movimento político até. Eu acho que, igual você falou, tentar trazer para a roupa ali, para o figurino, né, uma história. Eu acho que é um trabalho muito difícil, e que é muito importante mesmo para fazer acontecer, para dar credibilidade para a história. E eu amo quando eu assisto alguma coisa e eu vejo aqueles figurinos super elaborados. Eu amo coisa de época, então eu fico meio fascinada ali. Tá aí, né, Mel? Acho que para mim, como eu já disse que eu sou leigo na questão de moda, eu sempre acho muito interessante. O meu olhar pra roupa realmente é quando tô assistindo um filme, vendo o figurino. Tá aí o último filme que a gente falou recentemente dele, agora esqueci o nome, me fugiu o nome do filme. Pobres Criaturas, ou não? Pobres Criaturas, que tinha um figurino incrível, né? Sim. Chamativo, diferente. Então é onde eu olho pra roupas, assim. Mas eu achei muito bom. Já fica aqui o convite pra Natália pra voltar, pra gente poder falar de mais filmes que tem figurinos diferentes, etc. Filmes que ela gosta. E a gente poder falar desse tema num episódio mais completo, que a gente possa falar mais à vontade. E não só essa participação rápida, né? Eu vou... Não, eu ia falar isso, que assim, infelizmente a gente tem um tempo reduzido nesse episódio, e acho que a intenção aqui é um pouco a gente apresentar as pessoas, os artistas da cidade, né, e até nessas vertentes assim, que às vezes a gente não imagina, né, que tem alguém aqui produzindo moda, alguém de Cabreúva que tá produzindo moda, que foi pra China, então a gente tá... Eu acho que é esse o intuito, assim, nesse episódio, mas a gente pode depois pensar em um episódio mais focado mesmo nessa questão de moda e figurino e aprofundar mesmo o assunto, né, falando
dessas questões, acho que vai ser bem legal. Pessoal, obrigada. Eu vou adorar voltar no próximo episódio para a gente falar mais de figurinos, nos filmes, nas séries. Obrigada pelo espaço de vocês e que vocês continuem arrasando aí nos podcasts. Muito obrigado. Obrigada. Quer deixar a sua rede social? Onde que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Instagram como Nath Calegari. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada. Bom, foi muito legal ouvir a Natália, né, e a experiência dela com moda. E agora a gente vai para a nossa próxima convidada, que é a Thalita Santos. Oi, Thalita. Oi, Mel, tudo bem? Oi, Thalita. Oi, Beto. Muito obrigado pela participação aí. Eu que agradeço. A Thalita, para quem não sabe, é a nossa intérprete de Libras. Então, quando vocês assistem ao episódio que parece uma pessoa fazendo Libras, é a Thalita. Thalita, se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Thalita, né? Eu tenho 28 anos. Sou intérprete de Libras, né? Não meu principal ramo de trabalho, mas foi através do meu trabalho que eu desenvolvia a parte de Libras. E aí porque hoje eu trabalho com público, né? Eu sou bancária. E aí eu vi nesse público também a necessidade, né, de ter alguém para que se comunique de forma direta. Porque a gente tinha muito essa trava de ir pessoas, né, no banco e tinha que ir acompanhado dos pais, ou acompanhado de algum amigo, enfim, ou escrevia papelzinho, né? E aí eu fui buscar uma melhor forma de conseguir se comunicar, né, e ter esse fácil diálogo, né, de conseguir conversar com a pessoa em si, né. E aí, através disso, me gerou mais vontade de aprender, se desenvolver, buscar mais. E aí, quando eu vi, eu já participei da comunidade surda, já estava inserida. E hoje eu utilizo não só na parte do meu serviço, mas utilizo também na parte de interpretação, às vezes palestra, na igreja, enfim. Toda a parte que tem um público surdo, né? E quando eu posso, tento conciliar, eu também vou lá para tentar ajudá-los. Ah, legal. Eu já vi nas suas redes sociais você na igreja ali na frente fazendo a interpretação de Libras. A gente tem um público bem grande de pessoas surdas, né? No hall religioso, né? Então, assim, sempre quando tem alguma pessoa surda ou quando tem alguma transmissão ao vivo também, a gente tem alguns intérpretes ali que a gente faz o revezamento para conseguir transmitir o culto, né, para essas pessoas também, para que elas consigam também ter o acesso à informação e ter acesso a cultuar também, enfim, né, independente da religião, elas terem acesso a todas as informações e conseguirem, né, através de nós que trabalhamos com a Libras, conseguir sentir a mesma experiência e conseguir também entender de forma clara e plausível aí as informações que elas também precisam e necessitam, né, ter. Sim, acho que é importante em todo o ambiente, né, independente. A gente já se conhece, né, então acho que eu já te falei que eu fiz aula de Libras na faculdade. Mas eu acho que vai muito disso que você mesmo falou. Na onde você trabalhava, você via que tinha uma necessidade, como você já teve um contato, uma experiência e gostou e aprendeu, você desenvolveu mais para poder estar ajudando essas pessoas. Eu acho que eu tive o contato, eu gostei, mas eu não tive a necessidade eu não vi perto de mim ali a forma de usar mais, então acabou que ficou só na faculdade mesmo, mas eu achava muito interessante. Fiz acho que um semestre, né? E a gente aprendia bastante e aprende mais. Acho que o mais importante também é a respeitar e saber o quão importante é ter essa acessibilidade, sabe? Uhum. Eu também fiz um semestre de Libras quando eu estava na faculdade, e aí depois que eu terminei o curso, enfim, acabei não praticando. Acho que como tudo aquilo que a gente não pratica, a gente esquece, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de um dia voltar a estudar, porque às vezes tem algumas situações, já aconteceu comigo, de estar em viagem e conhecer pessoas surdas,
e não consegui me comunicar, e eu acho que teria sido tão legal se eu, na hora, tivesse esse recurso, né, se tivesse conseguido, ter essa troca, assim, então Uhum. é muito importante. E e a gente espera, né, que cada vez se torne mais comum, assim, nos projetos, a gente está tentando inserir aqui, isso veio como uma exigência da lei, né, que o projeto teria que ter uma medida de acessibilidade, mas é importante que eles coloquem esses pontos, né, pra gente pensar em como deixar o nosso conteúdo mais diverso, assim. Então acho que isso Inclusivo, né? é Eu penso que, independente da deficiência, da classe social, né, da sua opção sexual, da sua religião, enfim, todas as pessoas elas têm o direito à comunicação, né, seus direitos e deveres, mas acima de tudo elas têm que ter o acesso a tudo que está acontecendo. Então, eu sempre quando a gente fez um projeto social aqui também com o pessoal da Associação de Surdos de Jundiaí, onde eu me formei, né? E eu sempre uso um exemplo para que eles consigam também tentar entender, né? Tem como que o surdo se vê, né? Pelas experiências que eles mesmos contam. Então, sempre falo, olha, pensa assim, nós, né, que somos brasileiros, digamos que a gente nos peguem e nos levem para os Estados Unidos, e aí você não tem conhecimento nenhum da língua, né, do inglês, e ali você tem que se comunicar com as pessoas, né? Como seria, né? Como que seria essa experiência para você? E aí faz as pessoas pensarem também, porque às vezes as pessoas pensam que Libras é gesto, é mímica, é dinâmica, né? Ou se você falar mais alto, a pessoa vai entender, ou se você colocar uma legenda, a pessoa vai entender, né? E aí quando a gente começa a realmente parar para analisar, para entender mesmo como que é a realidade, a gente para e fala, uau, né? Eu não sabia. Então a gente se pega analisando como seria se fosse ao contrário, né? Como seria se eu tentasse me comunicar e ninguém conseguisse me entender, né? E eu sempre falo com as pessoas quando a gente tem a oportunidade de falar, errados são eles, né? Ou errados somos nós que não buscamos uma forma de tentar se comunicar com eles, né? Então, a gente sempre usa esse exemplo, e não é gritando, não é gesticulando, não é chamando a atenção de alguma forma. E é simples, é que assim, hoje, infelizmente, né, vocês tocaram nesse assunto aí de ter aprendido na faculdade, geralmente tem algumas áreas mais de humanas ou de educação, né, que levantam um pouco aí até aquelas horas complementares, né, mas o que acontece? Hoje eu sinto um pouco mais de dificuldade, principalmente nas universidades e cursos online, que é muito a parte teórica. E aí fica muito chato, né? Porque teoria, 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 e aí a gente fica, né? Quando que eu vou aprender os sinais? Quando que eu vou conseguir comunicar? E é isso, eles deixam para as últimas aulas. Então, em um curso que a gente faz, enfim, que a gente tenta inserir, a gente sempre tenta colocar um pouco mais de dinâmica, né? Um pouco mais de sinalização, né? A história do surdo, o porquê que tem a Lei Libras, né? O porquê que é uma língua, não uma linguagem, enfim, para que nós conseguimos entender a partir da empatia e aí sim, né? Vira a parte teórica, mas primeiro entender a importância, como se comunica, entender que assim a gente é muito legal para eles quando eles entendem que a gente sabe pelo menos o básico, ou sim, a gente tem vontade de aprender, né? E isso que destrava também. Às vezes eu começava o curso e eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir falar com ninguém, porque eles falam muito, geralmente quando tem um surdo conversando, tem 5, 6 ali junto e eles estão conversando na mesma dinâmica, tudo junto, e eu falo, nossa, como que eu vou tentar me inserir ali, né? E assim, para eles é muito bacana, porque como eles enxergam, pô, a Mel, o Beto, a Thalita, eles estão tentando se comunicar. Então, isso, quando a gente fala comunidade, né, engloba todas as pessoas que, de alguma forma, levantam a bandeira da acessibilidade, né, e da comunicação. Então, quando eles entendem que a gente está se esforçando, eles ajudam muito mais. E assim, a gente tem uma necessidade muito grande.
até tem hoje, né, no Brasil, estava até comentando com um rápido bate-papo com o Beto, que obriga-se, né, tem-se uma lei onde que por obrigatoriedade legal tem que se ter um intérprete, né, ou alguém que tem um mínimo de comunicação em Libras, em hospitais, né, em órgãos judiciais, em lugares que recepcionam o público, né. Claro que hoje na prática, infelizmente, isso não acontece tanto, mas tem-se hoje uma obrigatoriedade depois de aprovado a Lei Libras. Né? Então, assim, quanto mais pessoas a gente conseguir disparar essa informação, né? Quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas a gente vai ter inteirado, né? Mais pessoas a gente vai ter tentando, pelo menos saber o que é, né? Para que depois consiga buscar, porque assim, hoje, infelizmente, tem pessoas que não sabem ainda nem o que é Libras, né? Acham que, como eu disse no começo, que é uma dinâmica, que às vezes é gesto, né? E não é todo uma sinalização, né? Claro que tem alguns linkados com a língua portuguesa, mas Libras é uma língua própria, né? Que a gente pode, qualquer pessoa pode aprender, e tem começa do básico, quando a gente começa a se desenvolver, eles ajudam, a gente pode até falar, mas eu me pegava muito assim, né? Quando a gente levantava algum tema, mas eu não conheço nenhum surdo. Na verdade, é igual, eu brinco que é igual o carro, né? Você não quer comprar o carro, você coloca na cabeça que você quer comprar um carro, na rua vai ter 30 mil carros iguais, né? E na verdade a gente que não tem essa sensibilidade às vezes de observar, porque a gente não sabe, né? E aí, quando a gente começa, você vai começar a observar no metrô, no ônibus, no trem, no hospital, né? Ou às vezes até, como você comentou, Mel, em uma viagem, né? Ó que legal seria. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente quebrar esse tabu, destravar isso mesmo, de às vezes de medo, ou eu aprendi o básico, então eu não vou conseguir comunicar, deixar a vergonha de lado, né? E começar. É igual a qualquer outro tipo de língua, né? A gente começa ali do básico e quando a gente vê, a gente está conseguindo conversar, eles ajudam muito e nos aceitam muito bem. Então a gente acaba se sentindo honrado também de participar, de certa forma, dessa comunidade. Mas é legal isso que você falou e acho que vai ter um pouco de encontro com o que eu tava conversando com a Mel no episódio anterior. Que eu falei que com esses 5 episódios que a gente tá fazendo com a Lei, que tem a sua interpretação de Libras ali, eu tô tentando divulgar até mais, porque parece que tem um carinho especial de saber que tem acessibilidade, querer que chegue a mais pessoas. Eu mandei para vários amigos meus que são professores e acho que ele tem mais contato com mais a comunidade, sabe, de pessoas surdas, e para poder chegar nessas pessoas, que eu acho que é um conteúdo que acho que tem em menos quantidade hoje, né? Em menor quantidade, né? Uhum. Então eu acho que isso também, para mim, eu tive essa preocupação, sabe, de poder tentar divulgar mais, principalmente esses 5 episódios que tem esse a mais também, sabe? Aí tem outra coisa que eu queria perguntar para você, como que foi fazer Libras pro podcast? Se teve algum desafio, como que foi isso para você? Olha, foi desafiador. Porque, na verdade, assim, por mais que, né, a gente tem a maioria das palavras, enfim, das frases, a gente usa diariamente, né? É algo assim que é de praxe, então é como se. E é um bate-papo, é muito legal, porque a gente faz isso de forma informal, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que o meu desafio foi mais nas questões específicas de alguns temas, né? Que eu fui buscar, mas para mim foi algo de desafio que me serviu de forma muito positiva. Por quê? Porque quando vocês, né? É porque assim, cada palavra, enfim, ou cada frase, quando se trata de algo que a gente tem que simplificar, né? Para traduzir do português para Libras, ele tem um significado, né? E como você disse, a gente acaba pegando um carinho muito próprio por isso. Então a gente tem a sensibilidade de não estou apenas interpretando, né? Eu preciso transmitir de forma clara e dinâmica para que as pessoas consigam entender, né? Para que o público que a gente quer atingir consiga entender também. Então não é simplesmente eu pegar, por exemplo, o que a Mel falou ou que o Beto falou e aí um sinal às vezes que eu não sei ou algum tema específico, né? Que eu não sei e fazer a soletração,
né, que a gente em Libras chama de datilologia. Não, a gente precisa entender, e quando a gente entende, a gente consegue transmitir para o outro com mais clareza, né? E um dos episódios que me marcou bastante foi a Lei Rouanet, que eu não sabia o que era. Eu falei, gente, mas do que se trata essa lei, né? Então, antes de começar a interpretar, eu fui pesquisar, que eu vi que era um projeto de orçamento, enfim, que tinha, né, que abrangia, né, algum projeto também de acessibilidade. Então, foi muito legal, porque cada episódio que aborda assim, um tema, ou às vezes algum filme também, que é o que a gente mais está abordando, né, nesses últimos episódios aí, o bate-papo sobre filmes, enfim, me fizeram também a querer conhecer mais. Então, uma coisa acaba linkando outra. E aí, quando a gente busca conhecer mais sobre aquele tema, ou sobre o que vocês estão falando ali, a gente aprende mais também, né? Então, para mim, foi um desafio, mas foi um desafio, está sendo um desafio, mas é um desafio muito gostoso de fazer, porque eu vou acabando aprendendo também mais, e tem tudo a ver, né? Com o que eu estou transmitindo ali para as pessoas que de uma forma a gente está levando a comunicação, sendo ela falada, sendo ela interpretada, né? Ou às vezes a pessoa também tem um pouco mais de dificuldade, legendada, enfim, de uma forma ou outra a gente consegue levar essa informação, e não só uma simples informação transmitida, mas com clareza, e que eles entendem também o que seria, né? O que é a Lei Rouanet? O que é a Lei Paulo Gustavo? E aí a gente acaba, né? Eu, por uma experiência própria, acabei descobrindo muitas leis de acessibilidade, né? Bastante projeto bacana que vocês acabavam falando no podcast. E aí eu fui pesquisar também. Né? Falei, deixa eu pesquisar então para ver o que é. E aí assim acaba a gente adquirindo mais conhecimento e sabendo também, porque eu não sabia, né, dessa Lei Rouanet. Eu sabia assim muito por cima da Lei Paulo Gustavo. Então me ajudou assim muito nessa parte de conhecimento, e como o Beto falou, né, a oportunidade de espalhar, né, essa oportunidade para outras pessoas também, que às vezes fica limitado ao nosso conhecimento, mas quando a gente sabe, a gente transmite para o outro. Então, para mim, isso foi uma experiência muito bacana, e está sendo muito legal viver cada podcast e pesquisar, enfim, é algo muito legal, assim, pela minha parte. Eu já fico muito feliz, acredito que a Mel também, de saber que assim, como você recebeu os assuntos, porque a ideia da gente fazer esses assuntos é realmente chegar em mais pessoas, porque a gente sabe que, por mais que a gente vê muito conteúdo na internet, a gente tem uma falsa sensação que às vezes aquele conteúdo já é de senso comum, que todo mundo já sabe. Mas às vezes vai ter alguém que não vai saber, e que chega nessa pessoa e a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em saber disso. Eu também. Uhum. Então, assim, é isso. Acho que a ideia de trazer a Thalita aqui um pouco era saber dessa experiência, né, de como tinha sido para ela trabalhar com podcast, de entender esse processo, e da gente falar dessa importância também, que é muito legal a gente criar projetos culturais, a gente fazer os nossos trabalhos, mas que cada vez mais a gente possa pensar em como isso vai chegar nas pessoas, né, para ser mais acessível, para ser mais abrangente. E tem uma piada que eu estava guardando para fazer, que esse episódio, esse é o multiverso da Thalita, né, porque a Thalita tá aqui conversando com a gente e depois ela ainda vai fazer a interpretação, vai passar para Libras, para o episódio final, então a gente vai ter a Thalita 2 vezes aqui com a gente. Então só de ver Thalita. A Thalita interpretando a Thalita. Isso mesmo. Mas é isso, obrigada, Thalita. Eu que agradeço. Muito bom, eu gostei muito da conversa, espero que a Thalita tenha gostado também da participação. Muito obrigado. Deixe seu recado final, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Bom, eu agradeço aí pela oportunidade também, né? Toda vez que a gente pode falar um cadinho aí desse assunto é muito importante, né? Porque daí a gente planta a sementinha. Então, eu me sinto lisonjeada de poder falar sobre Libras, sobre acessibilidade, sobre inclusão, que é um assunto que, graças a Deus, está vindo um pouco mais forte, né? Claro, falta muito ainda, mas a gente também tem que ver o lado positivo. Então, tá começando a ter um pouco mais de visibilidade.
Isso é muito importante. Então, agradeço vocês aí por esse ponto de enfoque, que é muito legal, muito importante. E eu sempre tento postar no meu Instagram, enfim, no meu Facebook, alguma coisa também, alguns cortes aí sobre Libras, algumas músicas, enfim. Então, também sintam-se convidados a conhecerem um pouquinho mais sobre Libras, né? Tanto nas minhas redes sociais, se também puderem dar uma pesquisadinha lá no YouTube, para entender. Eu prometo que é muito legal, não é aquela coisa tão chata, que às vezes a gente pega e lê. No YouTube coloca lá sinais, primeiros sinais, como se comunicar, como falar oi. E aí a gente acaba um assunto puxando outro. Então, eu agradeço vocês. Minhas redes sociais é Thalita Xavier. Provavelmente vai ficar no cortezinho do vídeo também. E se precisar de alguma dica, precisar saber alguma sinalização, bater um papo, podem não fiquem com vergonha, podem mandar mensagem, podem falar comigo, que é sempre um prazer eu conversar sobre Libras, acessibilidade e toda forma de inclusão. Muito obrigado. Obrigada. Então, para finalizar, a gente vai receber agora o André Farias e a Débora Matias. Oi, gente. Oi, Mel. Oi, Débora. Oi, André. Olá, Beto. Oi, Beto. Bom, a gente trouxe vocês aqui. Primeiramente, muito obrigado pela participação. A gente fica muito feliz de receber vocês. Infelizmente, essa participação é um pouco menor, mas eu já estou convidando os outros, vou convidar vocês também para participar no próximo episódio. Quem sabe um dedicado, só para a gente poder conversar mais à vontade, tá? Que eu acho que vocês têm muito a dizer, têm muito a falar, têm muito a acrescentar. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Meu nome é Débora, sou atriz, sou escritora, poeta, performer, tô aí na vida da arte, sou artista, gosto de fotografar, enfim, gosto de criar, né? Eu amo criar, eu amo a arte. Bom, eu sou o André Farias, eu sou diretor, ator, palhaço, performer, danço há um bom tempo, estou aí na arte desde os meus 15 anos estudando, com 18 eu consegui me profissionalizar e desde então eu não parei. Se a gente for colocar aí nos dedos, são 25 anos de teatro profissional, viajando pelo mundo e dando aulas, né? Também sou professor, educador, dou aula de teatro, dou aula de dança e adoro quando eu sou convidado para falar sobre arte, já agradeço aí e é isso, estamos aí. Muito bom, você adora falar e eu adoro ouvir. Aí mais uma vez me dói que esse episódio seja mais curto. Com certeza vai ter que voltar, André. Tudo bem, obrigado, viu? Só uma curiosidade para quem tá ouvindo, que no primeiro episódio do podcast eu falei que eu já tinha feito aulas de teatro, né? Que eu era uma atriz aposentada, mas que eu já tinha feito aulas de teatro. É daí que foi aí que eu conheci o André e a Débora, né? A gente já se conhece há muitos anos, não sei, mais de 10, com certeza. Com certeza, foi em 2011, Mel. Nossa. Quando eu abri a escola, a primeira vez que eu abri uma escola em Cabreúva. Lembra no espaço da doutora Marilena, com aquele guarda-chuva escrito teatro? Foi 2011. Sim, Então já tem mais de 10 anos. 13 anos aí, indo pra Isso. 14 já. Eu acho que eu entrei em 2012. Eu tava, acho que no segundo ano da faculdade, quando eu entrei no grupo do André pra fazer as aulas. Quando eu conheci a Mel. Verdade. Aí a gente já tava no outro espaço, não era? Eu acho que foi quando você foi pra FATEC. É muito itinerante, né? O teatro é sempre isso. Ele sempre vai, ele sempre acontece. Quando não dá certo no lugar, muda. A gente é muito mambembe, né? Sim, somos. O André, assim, acho que foi minha primeira referência de artista aqui na cidade. Uma pessoa que eu sei que tá sempre lutando pra fazer os projetos, pra tá ativo, assim, aqui na cultura, sabe? Então, é bem legal receber vocês aqui hoje, pra gente falar um pouco disso, né? Eu não sei se vocês sentem alguma mudança nos últimos anos, como que vocês veem isso, se tá melhorando. Queria saber qual que é a sensação de vocês, assim, no geral. Nossa, Mel, mas você trouxe aí uma lembrança muito importante, porque se eu for falar de 2011 pra cá,
muitas pessoas mudaram, né? As pessoas que comandam aí a direção, né? Podemos falar da prefeitura ou das empresas que chegam em Cabreúva, né? Porque tem várias maneiras de se fazer teatro, né? Você pode abrir uma escola, como eu fiz, sem apoio nenhum, e ir buscando alunos, né? E de repente você percebe que você não consegue por não ter ajuda, né? Não sei se da prefeitura ou da população, ou mesmo por Cabreúva não ter muitos artistas. Isso em 2011. Hoje, em 2024, mudou, muita coisa mudou. Mas teve uma época aí na minha vida que eu preferi trabalhar com a companhia que eu tinha e continuar estudando, porque eu vi que abrir o espaço ele não tava ao meu alcance nesse momento, né? Se você me perguntar, André, você quer abrir um espaço hoje de teatro? Eu vou falar que sim, né? Mas antes eu vou pensar bastante, vou fazer todo um estudo em relação à prefeitura, em relação às empresas, montar um projeto e, claro, tentar as leis, né, que estão aí para gente, a nosso favor, e todas as leis que existem, a gente consegue colocar um projeto e através disso a gente consegue promover workshops, né? Então, assim, tem diferença, sim. Não quero falar muito sobre gestão, mas hoje em dia, em Cabreúva, a gente sente, pelo menos eu sinto, que eles estão mais abertos a nos ouvir, né? Sinto falta da ação, da atitude. Cada prefeitura é uma prefeitura, então, assim, não tem como a gente não comparar, com as cidades vizinhas, né? E nas cidades vizinhas a gente vê a coisa acontecendo muito mais rápido, né? Mas, assim, agora que a gente está num conselho municipal, né, de cultura, a gente consegue entender um pouco mais e consegue falar muito mais. Então, eu acho que esse diálogo está sendo muito mais pessoal, mais cara a cara, para a gente entender todos os lados. Eu acho que a partir de agora, eu acho que flui melhor. A gente tinha conversado um pouquinho com a Bela sobre como as leis de incentivo estão ajudando a gente, né, a produzir aqui. Então é bem importante, assim. E também a questão do conselho. A gente fez um episódio falando da Lei Paulo Gustavo e a gente tinha explicado isso, né? Que assim como a gente que tem projetos na lei, a gente tem contrapartidas, a, a prefeitura também tinha uma contrapartida, que era criar um conselho municipal de cultura, e isso está acontecendo. Então, assim, acho que nos próximos anos a gente vai ter mais melhorias ainda quando tá falando de cultura, né? Sim, e você me faz lembrar que, assim, acho que como você disse, né? Eu sou muito insistente, né? Não foi essa palavra exatamente, mas eu insisto muito na arte, porque eu acredito e eu vivo dela, né? E eu sei que foi uma transformação para mim. Enquanto adolescente, tem encontrado o teatro. Logo depois, eu encontrei a dança. E aí, assim, é uma coisa que eu já vinha pedindo, conversando, tentando entender por que Cabriúva não tinha, né? E eu acho que é isso. Daqui a pouco tem um festival de teatro, que é coisa que também a gente está tentando há muito tempo, nem que seja de monólogos ou estudantil, mas são coisas que a gente não pode desistir, não podemos desistir nunca, né? E continuar tentando, porque às vezes dá vontade, às vezes a gente quer ir para outra cidade, quase outro país, né? E para sentir também como que é o outro lado, né? A gente que é artista aqui no Brasil, a gente sempre fala que a gente não é valorizado, né? E tem aí uma parcela bem grande de verdade. Mas e fora daqui, né? Como que é fora do Brasil? Também fico curioso em relação a isso. Tenho vontade de pegar meu nariz de palhaço, ir na rua, meu sapato sapateado, minha drag. Eu tenho vontade de fazer arte na rua, né? Mas essa vontade eu não tenho aqui dentro no Brasil, eu tenho fora, para sentir um pouco isso, né? Como que seria isso? Como que é esse retorno? Mas assim, é mais um lugar aí de entender o outro lado, que eu acho que eu estou muito nesse momento, né? Quando os alunos vêm para mim e falam assim, André, esse texto não tá legal, né? Eu falo, verdade, vamos estudar juntos? Porque não adianta só criticar, a gente tem que trazer ideias, né? A gente tem que escrever juntos um texto, porque no final a gente vai estar juntos na peça, né? Então eu escuto o iluminador, eu escuto o sonoplasta, eu escuto todo mundo para a gente conseguir fazer uma coisa
em conjunto. E eu acho que é isso, assim, é um momento que a gente não pode perder. E, gente, tô falando muito, Débora. Ah, eu tô te ouvindo, eu adoro te ouvir. É muito gostoso ouvir você falando e toda essa questão da trajetória. Eu acho que você falou uma coisa sobre. A sensação que eu tenho é que existe, né, um. É como se houvesse um tabu, né? A gente sabe que cidade do interior, a cultura, ela chega de uma forma bem diferente, né? E ela chega de uma forma mais escassa, né? Então, assim, eu acho que quando veio o Aldir Blanc, que a lei saiu, né, por conta da pandemia, eu acho que foi aí a sensação que eu tenho que as coisas elas começaram a andar culturalmente aqui dentro da cidade, né, dentro do município aqui de Cabreúva. Acredito também, como o André falou, que a gente está tendo essa abertura maior, né? Eles estão abertos a nos ouvir. A gente sabe que tem todo um processo, né? Agora que a gente faz parte do Conselho da Cultura, então a gente está tendo que estudar muito, a gente está tendo que ler muito sobre as leis, sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre as percentagens a longo prazo, né? A gente, enquanto artista, é muito difícil, né? A gente ter essa cabeça não política, mas entender como que organiza essas coisas para ver até onde a gente pode sonhar, né? Então, durante as reuniões, a gente tinha esse choque de realidade, né? De que a gente, enquanto artista, a gente queria, vamos construir um teatro para a cidade, não sei o quê. E tá, mas e a demanda? E o trabalho? E o dinheiro para isso? E da onde tira? E pode tirar? Pode fazer? Né? Então, eu acho que assim, tá sendo uma grande experiência pra gente. O André também foi o meu professor, assim como ele foi da Mel. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita dificuldade com a minha expressividade corporal, e aí um professor meu falou que eu precisava dar uma destravada. E aí foi bem na época que o André estava aqui na FATEC, né? E foi muito importante para mim fazer essas aulas com o André, então eu já conhecia o André. Ele também foi minha referência de artista, de ator aqui na cidade, porque quando eu era pequena e eu fazia as coisas na igreja, as pessoas falavam: ah, você precisa fazer com o André Doscarina, que a Doscarina é a mãe do André, né? E aí todo mundo falava: ah, tem que ir lá no Hopi Hari fazer teatro com o André. E então ele também, assim, é uma grande referência para mim, né? Me ensinou muita coisa e me ensina muita coisa. E agora, com essas leis aí de incentivo que a gente tá tendo essa oportunidade, né? De fazer os nossos projetos, fazer os nossos trabalhos. Mas também a gente está tendo uma realidade que a gente tem que lidar com essa formação de público, que é uma questão que pega bastante a gente aqui na cidade, né? Então é difícil a gente formar público porque a população não estava acostumada, né? A ir em oficinas, a ir em workshops. E agora que está tendo isso, né? Eu espero que a gente consiga manter, eu espero que a gente consiga desenvolver mais projetos nesse sentido de formação de público, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma performance, quer fazer uma intervenção, e a gente sempre fica com aquele medo, né? Aí vai ter plateia? Será que as pessoas vão, né? E a gente sabe que no fim é tudo política de pão e circo, né? Tem que ter comida aí nos lugares e afim. Não adianta, né, só construir o projeto em si, mas você não buscar estratégias de trazer essa população, né? E de inserir essa população e mostrar para essa população o quanto a cultura é importante, né? Para o indivíduo, para o coletivo, né? Para a sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é isso, gente. Não é fácil. Acho que era uma coisa que eu estava pensando muito quando a Mel me chamou para falar. Eu ouvi muitos artistas, né, falando: é muito difícil, você tem que sentar, tem que ler. Sim, gente, né? Você quer participar de um edital, você quer ter o seu projeto desenvolvido, né? O seu trabalho
visto por todos, você precisa se preparar. Então você tem que sentar, tem que ler o edital, tem que ver o que o edital está pedindo. Você nunca vai pegar o seu projeto e vai, meu projeto está pronto de 10 anos e eu vou mandar e eles vão aceitar. Não, não é assim que funciona. Você tem que ler todo o edital, ver o que o edital pede, pegar o seu projeto e adaptar o seu projeto dentro ali da estrutura que o edital está pedindo. Então é um processo. Mas eu acredito que mesmo tendo todo esse processo, eu acho que é um jeito muito bacana da gente estar promovendo, né, a arte, da gente estar fazendo essa junção aí de linguagens artísticas, né? Eu acho muito importante. E eu, a Mel e o André, a gente tem um grupo de teatro, chama os Samurais, né? A gente, sempre que possível, faz projetos, faz apresentações pelo grupo, né? Eu tô agora pela Lei Paulo Gustavo com o videoclipe Lugares e Fragmentos. Não é um projeto do grupo, era uma vontade minha fazer isso, né? Mas, assim, né? Melissa tá, André tá, são pessoas que eu confio muito. Então é muito legal, assim, a gente criar e fazer esses projetos juntos, né? Inclusive, eu também tô no da Mel, que tá bem legal. E é essa troca, né? Eu acho que a gente, enquanto artista, a gente precisa fazer essa união com o outro artista, né? Puxar. O André sempre falou muito isso, né? Confesso que há um tempo atrás eu não estava tão assim envolvida, fiquei meio desanimada. Diferente do André, eu me desanimei fácil. Mas também tive o André, tive uma amiga de Salto que falou da importância, né, da gente tomar a frente das coisas e reivindicar o que é nosso. Então eu sou grata aí ao André pelos puxões de orelha, por não me fazer desistir, porque não é fácil, gente. A vida da arte é puxado. O pessoal vê o resultado, né, vê o glamour, vê a estreia, mas olha, tem muito trabalho, muito, muito trabalho por trás. Mas é muito gratificante. Eu confesso que eu não me imagino fazendo outra coisa da vida. Eu amo muito o que eu faço. Eu tenho a sensação que às vezes a gente cansa de explicar para as pessoas que o que a gente faz é relevante, sabe? Eu tive 2 experiências de projetos em Cabreúva, a terceira é agora. A primeira foi que eu participei de um concurso de poesias. Eu era bem mais novo e eu tive 3 poesias escolhidas que foi parar no livro aqui de Cabreúva de poesias. Na época eu não tinha verba de incentivo nem nada, assim como também depois eu tive um projeto de fotografia, onde eu peguei várias fotos antigas de um grupo do Facebook que tinha fotos antigas aqui de Cabreúva. Tentei no mesmo lugar recriar aquelas fotos, fazer um Photoshop e meio que mesclando as 2 fotos. A foto preto e branco e a foto de Cabreúva atual. E esse projeto também foi totalmente meu, assim, sem incentivo, sem verba nenhuma. E eu vejo a diferença, por exemplo, agora com a Lei Paulo Gustavo, que o incentivo da verba em si não me deixou rico, com certeza não. Mas ele dá um incentivo da gente colocar um carinho a mais, a gente comprar um microfone pro podcast, pra gente poder trazer convidados, pra gente trazer a intérprete de Libras. Mas eu sinto que às vezes a gente cansa. Que nem, por exemplo, acho que eu cansei mais explicando para pessoas o que é a Lei Paulo Gustavo do que eu falando o que é o podcast, sabe? Porque as pessoas só veem que você vai ganhar dinheiro da prefeitura e a saúde e não sei o quê. E aí eu vejo que vocês estão falando da prefeitura, da gestão, de fazer cultura, de fazer arte. E eu acho que vai muito disso. Cabreúva é uma cidade muito conservadora ainda. Eu acho que se investe no que tem que investir. Olha-se muito pro futebol. Não que não deva olhar pro futebol, claro que deva olhar pro futebol, mas também tem que olhar pro artista, tem que olhar pra cultura, tem que olhar pra arte. E é muito difícil a gente ficar explicando que é relevante, que é importante. Eu sinto isso, sabe? Sim, eu também sinto. E é bem esse pensamento que você... É muito isso. As pessoas, elas falam, nossa, você deve tá ganhando muito bem, né? Porque, nossa, com esses projetos aí, a prefeitura tá dando um monte de dinheiro. E, na verdade, não é a prefeitura, né? É um repasse. A prefeitura só faz uma intermediação aí, né? Em relação ao dinheiro, a verba que vem para o município.
Mas o pensamento da população é muito isso. Nossa, por que que não pega esse dinheiro, em vez de mexer com edital de projeto, por que que não põe na educação? Por que que não põe na segurança? Nossa, saúde, é policlínica, não sei o quê, mas eles não entendem, né, que vem uma verba específica para cada área, né, para cada setor. E assim, E o da a cultura é tão cultura. pouco, né? Em relação aos outros. Era, A gente explicou isso no exato. E primeiro a, episódio. Que a porcentagem é muito pequena em relação ao que vai pra saúde. Então não vai Muito. realmente fazer diferença, sabe? e Uh-uh. assim, a gente falando também sobre, já que a gente está nesse lugar, né, de repasses, teve uma época, a Mel deve lembrar, não sei se a Débora estava, que Cabreúva estava passando por um momento muito ruim e a gente fez um mês de teatro. Não que a gente tenha feito todos os dias, mas foram convidados todos os artistas de Cabreúva. A gente foi lá no espaço da banda e a gente fez apresentações de graça, né, Mel? Não sei se você lembra, a gente fez as empregadas. Eu Por lembro. quê? Porque a saúde estava precisando de dinheiro, né? E a gente, assim, a gente sabe do valor que tem o teatro e a gente sabe da necessidade que é a saúde, né? E o teatro, ele entra numa maneira um pouquinho diferente, que a gente. É um remédio, só que a gente não é um remédio que você compra, você assiste, você ouve, né? Como que é a pandemia sem a música? Como seria a pandemia sem um músico? Assim, na pandemia, eu saía de máscara para caminhar na rua depois das 10 da noite, ouvindo uma música e performava sozinho. Então, assim, né? Para mim, a arte é um remédio, né? A gente pode ir para casa com essa questão. A arte, ela é necessária, né? Então, assim, para mim ela é necessária, para os outros também. Só que se a gente for colocar numa balança, claro que tudo tem suas diferenças, mas o que a gente não pode esquecer é da importância de cada um e assim, falando de verba, né? A verba que vai passando para cada pessoa. Mas me lembro como se fosse hoje, né, Mel? Até um certificado a gente ganhou. Um certificado, certificamos que o grupo, com as empregadas, fez parte. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas me faz também pensar no Rio Grande do Sul, né? Com essa tragédia toda que aconteceu. Ah, alguns artistas foram para lá, né? Alguns artistas foram para lá fazer arte. Por quê? A arte ela salva vidas, né? Você entra num metrô estressado, de repente tem um cara tocando um violino. De repente você está subindo uma escada, a escada faz o som do piano. E tudo isso vem da nossa criatividade, né? Porque a Débora falou muito bem assim dos projetos, que não é fácil escrever. E eu acho que nós, artistas que somos muito atuantes, temos muitas ideias e muitas vezes a gente não coloca no papel. E aí, quando aparece o edital, a gente fica na loucura, não vou ter tempo. A gente vive num lugar assim de muito movimento criativo e muito trabalho, ainda bem, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue se debruçar em cima do edital, que não é fácil, que existem regras, né? Que existe toda essa adaptação que a Débora falou. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante para um artista ter vários projetos. Então, a gente sabe que as leis hoje em dia, elas estão aí para nos ajudar, assim como todas as leis, né? Tem a Lei Rouanet também, que a gente pode falar uma outra hora, mas que a gente tem projetos. E, assim, a arte, gente, ela cabe em qualquer lugar, né? Mesmo numa feira. Mas a gente tem que falar sobre a saúde. A gente fala sobre a saúde através da arte, né? A amamentação, a gente fala. Sobre dengue, a gente fala É, através do teatro, muitas eu vezes. tava lembrando disso que a gente já fez muito projeto com a saúde também, né? Assim, de Muito. Aham. intervenções na cidade. Então, Sim, teve o carnaval, lembra? O Estávamos nós carnaval foi três. bem legal. Eu lembro. O carnaval, a gente fez aquele que era nas escolas, que era da escova de Escova de dente, era aquela dente. conscientização da higiene bucal, foi bem legal. a gente precisa deixar o mundo mais lúdico, né? Eu acho que a arte ajuda nisso, no Nossa, fundo. com certeza, com certeza. É muito isso que o André falou, a arte cabe em tudo. Inclusive,
Eu acho que a pandemia, ela deixou isso muito escancarado, né? As pessoas, elas ficaram, né? Nós ficamos isolados, a gente não tinha contato com os outros, né? Fisicamente. Então, a gente tinha tecnologia ao nosso favor, né? E quanto artista eu vi produzindo, sabe? A gente até caiu numa temática, né? Sobre o que é teatro, o que é cinema, o que é audiovisual, né? Por conta dessas linguagens que acabaram se misturando, né? O teatro se misturou muito nessa questão do híbrido, né, por conta da pandemia, e quanto artista produziu tantas coisas legais. Eu acompanhei o André, eu vi que o André fez bastante coisa, sozinho, com o irmão, com os sobrinhos. Então, assim, como que a arte, ela nos conecta, né? Porque, assim, eu não estava lá, mas só o fato de eu ver que ele estava fazendo isso me dava vontade de querer dançar. Então, às vezes eu ligava o celular e falava assim, eu vou ligar a câmera e eu vou dançar hoje, eu me senti inspirada, né? Então, vai criando um efeito, né, de como, olha, né, o André tá se expressando, ele tá fazendo um vídeo, fazendo bolo com o sobrinho, que legal. Eu quero recitar uma poesia. Então, quais são, né, o jeito, os caminhos que a gente encontra de se expressar? E eu acho que nesse sentido, a arte, assim, na minha opinião, é o caminho que mais consegue traduzir os sentimentos, né? Que a gente não consegue, que só a vida por si não dá conta, né? Então, eu acho que a arte é uma linguagem que permite a gente se comunicar e trazer outras pessoas, né? Então, você vai criando um efeito borboleta aí, todo mundo vai se conectando pela arte, né? Então, eu acho que ela é muito importante. Acho que a gente pode fazer depois, Débora, de repente, um podcast, como foi pra gente, né, nesse período da pandemia, porque assim, como eu disse pra vocês, não tem como a gente comparar um pouco o trabalho das prefeituras que são perto da gente, né? E eu lembro muito bem, Débora, acho que você também deve lembrar, que a prefeitura de Jundiaí, acho que algumas pessoas começaram a dar cesta básica, porque a gente não tinha trabalho, né? Sim, E, eu e acompanhei. a prefeitura de Cabreúva, ela simplesmente ela não entendeu esse momento pra gente, sabe? Assim, eu lembro muito bem, eu não vou falar o nome de quem é, mas eu lembro muito Ai, bem, ai. assim, me convidando para dar um workshop online e, assim, não me oferecendo uma cesta básica, entende? E a gente vive disso, e aí a gente, né, o contrário de outras cidades, né? Eu e a Débora, a gente foi convidado também pelo Sesc Jundiaí para fazer um projeto que se chama Nossa, muito bacana. Solilóquios, onde a gente gravou na nossa própria casa. Eu também participei de um outro projeto do Sesc, que era o circo na minha casa, que eu preparei o circo dentro de casa. E assim, a arte, ela nunca acaba. Por quê? Porque agora, nesse momento, eu estou fazendo novamente os solilóquios que eu fiz na pandemia, só que agora presencial. O Sesc me convidou novamente, com um diretor super legal lá de São Paulo. Então nunca acaba. Aproveitando que o André falou da Lei Rouanet, a gente teve um episódio dedicado à Lei Rouanet, que o episódio se chama A Lei Rouanet Precisa Acabar. Claro que foi um bait, né? A gente queria pegar aquele público bolsonarista. Então, assim, foi um bait pra pessoa achar que a gente tá falando pra acabar e, na verdade, a gente tá falando que precisa ter mais. Então, eu acho que seria legal o André e a Débora voltar e fazer uma participação, falando mais sobre a Lei Rouanet, falando mais sobre o impacto de pessoas que são realmente os artistas, sabe? Porque a gente deu uma opinião, no meu caso, a opinião de uma pessoa de fora, do que eu leio, do que eu pesquiso, do que eu escuto. Então é legal ver alguém que está mais inserido nesse contexto e poder falar sobre Lei Rouanet, poder falar sobre filmes, sobre séries. Então já fica aqui o convite. E já quero também agradecer mais uma vez os dois por ter participado. Achei muito bom a participação de vocês. Eu queria ouvir mais e espero ouvir mais num episódio futuro. E, por favor, deixa aqui as redes sociais de vocês, quais são os seus projetos atuais, o que vai sair. Beleza. Bom, Vai, Débora! agora, dia 13 de julho, eu vou lançar o meu videoclipe experimental lá no YouTube. O arroba é Lugares e Fragmentos, tudo junto, né? É um videoclipe experimental, que tem uma mistura de linguagem. A página no Instagram também é Lugares e Fragmentos, né? E eu tenho uma outra página de poesia que chama Poesia _Dé.
Então lá eu também faço um trabalho com poesia, com escrita, né, e com fotografia. Então, quem tiver interesse, tá? O videoclipe vai ser lançado dia 13, às 13 horas. Eu sou uma pessoa que gosta de datas e horas iguais. Gosto dos números que pareçam que ficam iguais. Então, assim, quem depois, né, estiver ouvindo o podcast, provavelmente já vai ter saído. Mas, por favor, né, acessem lá no YouTube para ver e acompanhar, né, o nosso projeto. E é isso, vou ficar muito feliz, tá? Muito bom. Obrigada, Beto. Obrigada, Mel, pelo convite. Espero voltar sim. Tenho muita vontade de participar de um podcast de vocês aleatório para falar de séries e filmes. Vai participar. A gente vai gostar muito de você participar. Valeu. Obrigada, Débora. Bom, eu tenho um Instagram, chama André_ator. Lá é onde eu posto a maioria das coisas. Quero aproveitar esse momento e convidá-los para os meus projetos futuros, que já têm data, né? Porque nós, enquanto professores, a gente monta as peças com os alunos e no final de tudo, fica muito, muito gostoso de assistir. Bom, eu quero fazer um convite a todos vocês para assistir no dia 19 e 20 de julho, Solilóquios, lá no Sesc Jundiaí. A Priscila Modanese, que está à frente do projeto Solilóquios, né, como eu disse, que a gente fez na época na pandemia online, ela decidiu fazer com todo mundo ali ao vivo, contratou um diretor que é o Baskerville, maravilhoso lá de São Paulo. O processo está muito interessante, eu creio que vai ser muito legal. Então eu convido vocês dia 19 e 20 de julho, provavelmente às 20 horas no Sesc Jundiaí, lá no estacionamento, tá? Também um pouco mais para frente, mas eu vou convidá-los porque a data também já está certinha. No dia 4 de setembro, provavelmente no Glória Rocha, a minha turminha da APAE lá de Jundiaí vai estar dançando. E nos 2 próximos finais de semana, eh, tem lá em São Paulo, com a turminha de teatro lá de São Paulo, que vão ser nos dias 14 e 15 de setembro e 21 e 22 de setembro. 14 e 15 eu estou montando com eles Alice, e 21 e 22 eu estou montando com eles Moana. Fora isso, além de me seguirem aí no André_ator no Instagram, que aí eu vou postando as coisinhas lá, quero agradecer muito, muito, Mel, Beto, pelo convite, Débora, pelas palavras, muito obrigado. Sempre quando vocês falam, assim, eu me emociono muito, e isso é muito importante pra gente, porque a arte, ela é emoção. Então, muito obrigado aí pelo convite, e sim, vamos tomar um café no próximo e conversar bastante. Isso mesmo. Obrigada, André. Obrigado. É isso, acho que foi essa a participação do André e da Débora. Eu fiquei muito contente, muito feliz, achei que foi bem gratificante e acrescentou bastante aqui ao nosso episódio. Eu tive o prazer de ver a Débora esses dias na Praça de Cabreúva com o André, numa apresentação, e também tive o prazer de ver o André dirigindo a peça no final do ano da PAI. E dá pra ver assim, dá pra ver o André ali vendo as crianças fazendo as cenas, né, que ele faz isso com muito amor, muito carinho. E eu acho que isso é muito, muito legal, é muito importante. A Paty Cabreúva vai ser no final do ano, só que a gente não tem data ainda, então eu não convidei vocês, mas vou convidá-los. Tá bom. Mas quando tiver data, a gente divulga. Se você passa pra gente, a gente põe no nosso Instagram também. E pra quem quiser acompanhar, né, a gente vai colocando lá. Perfeito. É isso, mais uma vez, muito obrigado. E até mais, a gente espera vocês no próximo. Até, gente. Obrigado. Beleza. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Eu vou Tchau. Acho que para um primeiro episódio que a gente recebeu convidados, acho que a gente foi muito bem. Eu já prevejo que foi um episódio longo, mas eu gostei bastante da participação de cada um. Mais uma vez agradecer a todos que participaram, mais uma vez estender aqui o convite a cada um deles a voltar a participar de um episódio que a gente consiga conversar mais. E é isso, eu gostei bastante. Você gostou, Mel? Como é que foi? O que você achou? Eu achei que foi bem legal também. Eu tava preocupada eu nunca entrevistei ninguém, então eu não sabia como ia ser, né? Mas acho que deu tudo certo. Foi bem legal receber as pessoas aqui, saber um pouco mais sobre o que cada um tá fazendo, como funciona
a cultura aqui na nossa cidade, né? O que a gente pode fazer para continuar produzindo. É legal essa troca de experiência com outros artistas. Acho que foi legal encerrar desse jeito, né? Recebendo as pessoas aqui. Sim, eu gostei bastante. Eu acho que cada pessoa trouxe alguma coisinha particular e que também acrescenta bastante pra mim. E eu acho que primeiro que a gente faz o podcast também é pra gente. Eu gostei muito de saber do que a Thalita falou de Libras, da acessibilidade, da inclusão, que eu acho que foi uma palavra que ela usou e eu gostei bastante. Com a Natália sobre moda, como que moda tem bastante coisas que a gente não pensa, mas que tá ali inserida na arte, tá inserida na cultura. E também os nossos artistas aqui de Cabreúva, a André, a Débora e também a Bela. Eu acho que foi muito bom o episódio. E agora precisamos encerrar então, né? Porque como eu já disse, pelo tempo de gravação, acho que esse episódio foi grande. Se você nos ouviu até aqui, mais uma vez um muito obrigado. A gente não terminou o podcast, terminou só os episódios que estão ali nesse guarda-chuva da Lei Paulo Gustavo. E esperamos vocês no próximo. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Este episódio foi produzido com o apoio da Lei Paulo Gustavo.